Olá vestibulando, eu sou o professor Renato Amigo, professor de Química e coordenador da Central de Vestibulares aqui do Colégio Liceu Jardim, e hoje eu quero gravar um vídeo para vocês falando um pouquinho sobre as particularidades das provas de segunda fase da FUVEST e da Unicamp, que irão ocorrer aí no comecinho de janeiro de 2020, tá certo? Então, falando um pouquinho sobre a prova da FUVEST, ela ocorrerá nas datas dos dias 5 e 6 de janeiro de 2020 e a duração das provas é das 13 horas até as 17 horas, ou seja, são 4 horas de prova, começando às 13 horas, horário de Brasília, tá certo? E a segunda fase, desde o ano passado, na FUVEST, sofreu uma alteração. Antigamente tinha 3 dias de prova, agora nós temos apenas 2 dias. No primeiro dia, no dia 5 de janeiro, a prova será de língua portuguesa e literatura, são 10 questões, e uma prova de redação. Prova de redação é do estilo dissertação, então você vai fazer um texto, né? Você vai fazer uma dissertação para a FUVEST. Bom, pensando aí um pouquinho sobre o tempo de prova, você tem 4 horas de prova. Vamos dizer que você separe aí 1h30 para fazer a redação. Então sobra quanto tempo? 2h30. 2h30 a gente tem aproximadamente aí 150 minutos. Com 10 questões, a gente imagina aí que mais ou menos uns 15 minutinhos por questão. E é importante você lembrar que é uma prova dissertativa, então é muito bacana você ter aquele espaço para resolver a questão, você não pode ultrapassar esse espaço. E seria legal você usar esse espaço de maneira bem consciente. Então a dica que eu posso dar para vocês é pensar na resolução antes. Monta a resolução na sua cabeça antes de passar para o papel. Por quê? Porque de repente você começa a responder lá e de repente você vê que não tem mais espaço para responder. Já está fazendo tudo a caneta, você já está nervoso porque é uma prova que é uma prova bem conceitual, exige muito de vocês. Então o que você vai fazer, né? Vai dar aquele desespero, você vai começar a fazer a letra bem miudinha, bem pequenininha, e é óbvio que o corretor não vai querer, né, se esforçar para ler a sua questão, a sua resposta. Afinal de contas, ele não tem muito tempo para corrigir as provas. Então é importante que você já faça esse pensamento antes. Então a ideia é, bolou a resolução na sua cabeça, passa para o papel. Lembrando que você tem aí aproximadamente 15 minutos para cada questão, contando um tempo aí de 1h30 para sua redação. No segundo dia, a gente tem aí 12 questões para serem resolvidas. Só que a FUVEST, as questões que você tem que fazer estão ligadas à carreira que você escolheu no ato da sua inscrição. Por exemplo, se você escolheu a carreira 160, a carreira de Direito, você vai fazer a prova na segunda fase, no segundo dia, das disciplinas de História, Geografia e Matemática. Agora vamos pensar um pouquinho. São 12 questões que você tem que fazer e você vai fazer 3 disciplinas, então você vai fazer 4 questões de cada disciplina. As 4 primeiras questões de História, de Geografia e de Matemática, beleza? Agora, se você escolheu Medicina, Medicina tem 3 carreiras na FUVEST. A carreira número 500, que é Medicina Pinheiros, a carreira número 501, que é Medicina Bauru, e a carreira número 505, que é Medicina Ribeirão Preto. Só para você ter uma ideia, Medicina Pinheiros, as disciplinas específicas de segunda fase são Física, Química e Biologia, mega tradicional, todo mundo já está bem acostumado. De novo, são 4 questões de cada uma dessas disciplinas. Já a Medicina Bauru trocou a Física pela Geografia, então é Geografia, Química e Biologia. A Medicina Ribeirão Preto já fez algo diferente, ela colocou 4 disciplinas aí para a segunda fase, Geografia, Física, Química e Biologia. Então quem vai prestar a prova para a carreira 505, que é a Medicina Ribeirão Preto, vai fazer o seguinte, são 4 disciplinas, 12 questões, então 3 questões por disciplina. De novo, as 3 primeiras questões de cada uma dessas disciplinas, a saber, Geografia, Física, Química e Biologia. Bom, para quem que eu escolheu lá a carreira 780, que é a carreira para a Escola de Engenharia Politécnica da USP, vai fazer 3 disciplinas também, Matemática, Física e Química. 3 disciplinas, 12 questões, então vai fazer 4 questões aí de cada disciplina. E só para dar um exemplo para vocês de uma carreira que exige apenas 2 disciplinas, eu peguei a carreira número 865, que é a carreira de licenciatura em Química, a disciplina que eu ministro aqui no Liceu Jardim. Bom, para quem vai fazer licenciatura em Química, apenas 2 disciplinas serão cobradas na segunda fase, Matemática e, obviamente, Química. E aí, eles têm 12 questões, 6 disciplinas. Vamos pensar um pouquinho.
12 questões, 6 questões para cada disciplina, beleza? 12 questões, 2 disciplinas, então vai dar 6 questões de cada disciplina. Como o tempo de prova é o mesmo, no primeiro e no segundo dia são 4 horas de prova, no segundo dia nós temos 240 minutos para resolver 12 questões. Estou fazendo uma conta bem rápida aí, a gente tem 20 minutos por questão. Então é aquilo que eu falei para vocês. Você tem 20 minutos para fazer a leitura, para fazer a montagem da resolução ou no rascunho ou na sua cabeça, para só então você passar para o pedaço de papel, que é o pedaço oficial, né? Que é aquele retângulo que dá mais ou menos, um pouco menos, da metade de uma folha de sulfite A4. Para você treinar em casa, é legal você pegar uma folha de sulfite, divide ela ao meio, pega um pouquinho menos que essa metade e aí você treina a sua resolução. Por quê? Porque toda a sua resolução tem que caber neste pequeno espaço. E aí você tem que criar estratégias para que você não exceda, para que você não ultrapasse o espaço e nem para que você subutilize o espaço. De repente você faz uma letrinha tão pequenininha que você usou 1/5 do espaço disponibilizado. Isso também não é legal, também não pega bem. Então é bacana você usar o máximo do espaço, mas usar todo o espaço, beleza? Evitar fazer abreviações, né? PQ em vez de escrever porquê, né? Então vamos usar as palavras corretas e lembrar que quem vai corrigir a sua prova de segunda fase é uma pessoa que é formada na disciplina que ela está corrigindo. Então a prova de física vai ser corrigida por um professor de física, prova de química por um professor de química. Então é legal que você abuse dos termos técnicos na resolução dessas questões. Isso é muito interessante porque o avaliador vai perceber que você realmente conhece daquela disciplina, conhece daquele assunto. E para finalizar essa parte da FUVEST, né, lembrando que eu estou gravando 2 vídeos, um falando sobre a FUVEST e um falando sobre a prova da Unicamp. Finalizando esse vídeo aí da FUVEST, ainda tem a parte do cálculo da nota final. Muitos alunos perguntam, professor, mas a nota da primeira fase impacta? Qual é o impacto da nota da primeira fase? Então vamos lá. A FUVEST faz o cálculo da NFC, que é a nota final do candidato. Como que funciona esse cálculo? Eles vão pegar a sua nota da primeira fase, mais a nota da segunda fase do primeiro dia, mais a nota da segunda fase do segundo dia. Então, para uma carreira comum que não tem prova de habilidades específicas, você vai ter a primeira fase, né? O primeiro dia da segunda fase e o segundo dia da segunda fase. Então vamos dizer assim que a nota da primeira fase equivale a aproximadamente 1/3 da nota final, porque eles vão pegar primeira fase, primeiro dia da segunda fase e segundo dia da segunda fase, somar tudo e dividir por 3. Se o seu curso tem alguma prova de habilidades específicas, aí o cálculo é um pouquinho diferente. Continua contando primeira fase, primeiro dia e segundo dia da segunda fase, mas a sua prova de habilidades específicas tem peso 2. Então, só para você ter uma ideia, eles vão fazer a sua nota final do candidato da seguinte forma: nota da primeira fase, mais a nota do primeiro dia da segunda fase, mais a nota do segundo dia da segunda fase, mais 2 vezes a nota da sua prova de habilidades específicas, dividido por 5. Lembrando que todas essas notas são sempre convertidas para uma base de 100 pontos. Então lá na primeira fase teve 90 questões, não é? Então eles vão pegar lá, sei lá, você acertou 45 questões. Então eles vão pegar 45 vezes 100 dividido por 90, que vai dar exatamente aí a metade, vai dar 50 pontos, tá bom? Então eles fazem essa conversão para ter o mesmo padrão. Então cada uma dos componentes da nota final do candidato valem aí de 0 a 100 pontos, beleza? Bom, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar um comentário aqui pra gente, ou então consulte aí o manual do candidato que está disponível no site da FUVEST, que é o www.fuvest.br, beleza? Por aqui eu me despeço de vocês, volto logo com um vídeo da Unicamp e digo beijo, tchau!